vou bem no Enem. Esse futuro já é meu também. Enem 2019, Matemática e suas tecnologias. Questão 168 da prova amarela. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz quadrada de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x elevado ao quadrado e o último, x elevado ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Vamos à resolução. Temos 5 países e vamos estudar o IDH de cada um. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, questão em forma. Inclusive, esse índice, o menor valor é 0, segundo o enunciado, e o maior valor é 1. Além disso, dentre esses 5 países, nenhum deles atingiu o índice 0, como também nenhum deles atingiu o índice máximo, que é o índice 1, ou seja, estiveram no intervalo aberto 0 e 1, que são números, intervalo aberto entre 0 e 1, aberto para 0, aberto para 1, significa números entre 0 e 1, 0,1, 0,11, 0,111, 0,5, 0,9, infinitos números entre 0 e 1. Sabendo que o índice está entre 0 e 1 e que os índices de cada país foram: o índice do primeiro país foi um valor x, está relacionado com o valor x, sabendo que esse x aqui, como é o índice, está entre 0 e 1. O segundo país teve índice raiz quadrada de x, eu vou escrever como potência. Raiz quadrada de x é x elevado a 1/2. E só relembrando essa propriedade da radiciação, se eu tenho a raiz quadrada de 4, por exemplo, eu posso escrever como 4 elevado, aqui é 4 elevado a 1, né? E a raiz é quadrada, índice 2, então é 4 elevado a 1/2. Como também eu poderia pensar, raiz quadrada de 4 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Nós sabemos que esse resultado é igual a 2, né? Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então vejam só, 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, aqui o índice é 2. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso escrever numa potência de base 2 elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2. Como 2 dividido por 2 é 1, então 2 elevado a 1 é 2, que é a raiz quadrada de 4 de fato. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei esse índice aqui, que é raiz quadrada de x, e escrevi x, que é a base, está aqui x, elevado a 1, e se é raiz quadrada, o índice é 2, então 1 sobre 2. X elevado a 1/2. Terceiro país, x elevado a 1/3. Quarto país, x elevado a 2. E o quinto país, x elevado a 3, como diz o enunciado. O desafio é: qual é o país que teve o maior IDH? Vou pegar um número entre 0 e 1 como exemplo. O número 0,1 está entre 0 e 1. Então eu escolhi 0,1 para x, só para chegar a uma conclusão. Se x é igual a 0,1, agora eu vou pegar os expoentes inteiros. Quanto é que dá x elevado ao quadrado? É 0,1 vezes 0,1, ou seja, 1/10 vezes 1/10, que é 1/100. Diminuiu, né? Então, entre 0,1 e 0,01, 0,1 é maior. Quando eu elevei ao quadrado, deixei ele menor. E quando eu elevo o cubo, 0,1 ao cubo é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10, que dá 1/100. Aliás, 1/1000, ficou menor ainda. Então, quando eu vou aumentando os expoentes, vai diminuindo o valor, não é isso? O resultado. Quanto maior for isso, quando eu tenho uma base entre 0 e 1, quanto maior for o expoente, menor é o resultado, ou seja, menor é o IDH, quanto maior o expoente. Então, para que o IDH seja maior possível, tem que ter o menor expoente possível. Entre os expoentes 1, 1/2, 1/3, 2 e 3, quem é o menor? É 1/3. Logo, o país 3 teve o maior IDH, pois teve o menor expoente. Logo, a resposta correta, o terceiro país. Morreu Maria Preá.